Ó, a ressurreição dos mortos, esse tema aqui, irmãos, é importantíssimo, porque é um tema que, para a igreja primitiva, isso havia plena unanimidade. Ah, porque a igreja ela tinha algumas controvérsias. Ressurreição dos mortos? Não. Todos criam na ressurreição dos mortos, todos criam que seria um corporal e todos criam na alma e no corpo, tá? Existia uma alma e existia um corpo, não é igual ao ensino adventista que a alma é o corpo. E também eles criam que a ressurreição seguiria após a manifestação do anticristo. Tá bom? Então esse é um assunto importante, porque você pode pegar alguém que vai dizer que, por exemplo, as testemunhas de Jeová vão ensinar que a ressurreição não é corporal. A ressurreição não é corporal. Tá errado. A ressurreição é sim corporal. É nos moldes de Jesus Cristo. Amém? Então vamos dar aqui início, né? Bom, os pais da igreja é a ressurreição dos mortos. A igreja primitiva tinha como maior anseio a ressurreição dentre os mortos. O estado intermediário na morte, ainda que sendo em Cristo, não era o motivador daqueles que viviam sua fé, sob constante risco de vida. A vida no reino, na ressurreição, era a viva e real esperança. Tá? Então você está percebendo aqui que o que motivava, né, a igreja a ter essa... não desistir da sua fé no Cristo, apesar das perseguições e apesar dos martírios, era justamente a ressurreição. Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, ele vai dizer assim, ó, se não existe ressurreição, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Então, de nada adianta Jesus ter morrido por nós se Jesus não ressuscitou. Então, a ressurreição é o ponto nefrálgico, o ponto principal da nossa esperança. Porque se você morre e não ressuscita, então é vã minha fé. Agora, se você morre e você ressuscita, significa que você, então, voltará à vida, a justiça será plena, os que cometeram delitos serão julgados, os que foram justos serão incorruptibilizados, os que fizeram boas ações serão julgadas no final de tudo, lá no juízo final. Então vale a pena, porque o que nós vivemos aqui, ela é apenas uma poeira, um piscar de olhos diante de toda uma eternidade. Uma vez eu ouvi uma ilustração, inclusive foi até do pastor Joaquim Pagliarim, aonde ele dá um exemplo do que é uma eternidade. Você imagina aqui uma grande rocha, uma rocha do tamanho do Pão de Açúcar, por exemplo. E a cada 10 mil anos vem aquele passarinho biquinho, conhece o biquinho, né? E ele chega na rocha e faz assim, ó. E vai embora. Aí passa 10 mil anos, ele chega na rocha e faz assim. E vai embora. Quanto tempo vai levar para essa rocha se desgastar, irmãos? Esse foi o exemplo que ele deu, né, de uma eternidade. Nunca que essa rocha vai se desgastar. Se depender apenas do biquinho, para dar ali, né, uma limpezinha do biquinho dele a cada 10 mil anos. Então a nossa vida aqui, irmãos, 60, 70 anos, não é nada em comparação a uma eternidade. Falar de ressurreição de mortos é falar da nossa eternidade. Falar da ressurreição dos mortos é falar da, como diz o apóstolo Paulo, a nossa bendita esperança. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo. Claro que nós queremos ter uma vida sossegada. Paulo nos ensina a orar para termos uma vida sossegada. Mas a vida sossegada não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Então é por isso que eu falei no início da nossa live. Tenhamos o nosso foco, foi providencial essa matéria de hoje, porque ela não vai tratar de política, ela não vai tratar de salário mínimo, ela vai tratar do que realmente importa para o Filho de Deus, a ressurreição.
É disso que ela vai tratar. Amém? Vamos lá então? Dito aqui, mais uma vez, né? Estamos pegando aqui o texto dele, que é rico de informação, do versos 1 ao 8. Vamos ler aqui, ó. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura no céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Ressurreição sim, mas não de todos. Opa, então peraí, vamos lá. Vamos entender aqui, agora com mais clareza, esse texto. Nós já lemos esse texto umas 3 vezes. Um foco foi no anticristo, o outro foco foi no reino, no mundo que estaria de vir, no outro foco foi na grande tribulação. Agora o foco é na ressurreição, tá? Preste atenção no que o documento mais antigo que nós temos, que Didaquê significa, é como se fosse uma doutrina, né, dos apóstolos ali. É um documento doutrinário do primeiro século. Mais antigo que nós temos. Preste atenção. Aguça o seu entendimento comigo. Então o quê? O contexto, nós sabemos que nós já lemos esse texto várias vezes. É o anticristo, tá? Aí depois do anticristo, vamos ler. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura do céu. Depois, o sinal do toque da trombeta, que isso está lá em Mateus 24. O sol se torna negro, a lua em sangue. Então aparecerá no céu o Senhor com poder e grande glória, e os anjos com grande rigor, né, de trombeta. E aí ajunta, né, os eleitos de uma a outra extremidade do céu. Aparece o Senhor, toca a trombeta, ressuscita. A ordem é essa mesmo, tá? A ressurreição dos mortos. Ressurreição, sim, mas não de todos. Ressurreição, sim, mas não de todos. Ele falou de alguma outra ressurreição anterior? Não. Ele falou de uma ressurreição. Essa ressurreição, ele cognominou como os santos, que já iriam vir com ele nas nuvens do céu. Daí o contexto aí, ó. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Ó, a ressurreição dos mortos. Ressurreição sim, mas não de todos. Conforme foi dito, o Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Ele está falando dos santos aqui. Quando houver a ressurreição, esses santos, né, eles virão com ele nas nuvens do céu. Por quê? Porque houve um encontro com eles. Em Apocalipse 20 estão bem evidentes as fases da ressurreição. Sim, por isso que já está escrito, né? Esta é a primeira ressurreição. Primeira. E não que existe uma primeira com várias sequências dentro da primeira. É a primeira porque, de fato, é a ressurreição daqueles que são de Cristo. E os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui ele está colocando que a ressurreição dos santos está atrelada à sua aparição. Existe total falta de evidência que revela uma outra ressurreição, senão a segunda, que é no grande trono branco. Você não vê nenhuma menção a uma ressurreição anterior, ou várias ressurreições acontecendo. É uma só, que é depois da aparição do anticristo, que é na sua vinda em glória, e é o que ele coloca aqui, mas não de todos. Por quê? Porque existe uma segunda ressurreição que está lá em Apocalipse também, no capítulo 20, que ocorre depois dos 1000 anos. Amém? Estamos estudando, então, a visão da igreja primitiva e estamos observando que eles estão totalmente coadunados com as Escrituras. Pastor Igor, você entende que Jesus e a igreja ficaram visíveis ao mundo da parousia até a descida? Claro, porque quando ele já... O que acontece? Como não ficar visível? O que a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 11?
que quando as duas testemunhas subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos os viram. Está lá escrito. Os seus inimigos os viram. Então, eles virão os mortos se levantarem. Irão ver. Não tem como ser invisível isso, né? Então, a ressurreição deles, né, dos mortos, ocorrerá imediatamente ao que está aqui, ó, a abertura no céu, o sinal do toque e a ressurreição. O Senhor vem com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os mortos ressuscitam incorruptíveis, ou seja, no corpo. É o que Jesus falou, que no último dia muitos ouvirão a minha voz, não é? E sairão dos túmulos, ou seja, o corpo voltará à vida. Então haverá sim uma obra visível. As pessoas subirão, ficarão suspensos, cada um em cima do céu do seu país, e os anjos vão recolher todo mundo e levar até o Senhor ali, aonde ele está, entre nuvens, ao encontro. Não é isso que Paulo fala? Ao encontro. Jesus não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então nós seremos arrebatados e ali vamos ao encontro dele. Eu creio que ele estará bem de frente ali, né, para Israel, olhando para Israel, aonde todas as tribos, né, verão e se lamentarão. Beleza? Vamos lá. Policarpo, olha aí, discípulo do apóstolo João. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Aqui é a declaração dele no momento em que ele estava sendo martirizado, tá? Martírio de São Policarpo, capítulo 14, verso 2. Então, ele está ali sendo martirizado e o rapaz que vai matar ele pergunta, né, para ele assim: você não quer negar a Jesus, não? Nega Jesus, né, que aí eu não vou queimar você, não te jogo no fogo. Aí Policarpo, ele fala para ele, né, eu sirvo ao Senhor Jesus há 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderei negá-lo agora? Aí o rapaz que vai jogar ele no fogo fala: então é o seguinte, ó, se você não nega Jesus, eu vou te jogar nesse fogo aqui. Aí ele fala: eu não temo a esse foguinho que logo apaga, mas você deveria de temer ao fogo que nunca apaga, né? Aí o que fizeram? Colocaram ele lá no fogo. Isso aqui está lá no testemunho dele lá. Colocou ele lá no fogo e ele fez essa oração aí, né? Agradecendo a Deus por ter se tornado digno de morrer como um mártir, como Jesus foi um mártir. Ele começou a louvar a Deus. Eu te bendigo por o Senhor me ter julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e de tomar do cálice de teu Cristo, ou seja, aquele cálice, né, do martírio, para a ressurreição da vida. Ou seja, eu vou morrer, mas daqui a pouco eu vou voltar à vida de novo. O problema não é morrer, né? O problema é como voltar à vida. Né? E aí, o que acontece? Diz lá, no testemunho do martírio de Policarpo, que o fogo não queimou ele, igual o Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, o que eles fizeram? Pegaram uma lança e mataram ele, né? A lança matou ele. E aí diz que jorrou tanto sangue que apagou aquela fogueira ali, né? Então, você está vendo que eles, diante da morte, eles riam da morte, zombavam da morte, né? Porque ainda que a morte viesse a se apoderar deles por um momento, é só por um momento, né? Logo, logo, eles iriam voltar à vida, né? E eles louvam ao Senhor no ato da sua morte ali. Então ele diz assim, ó, para a ressurreição da vida, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Clemente de Roma,
Caríssimos, consideremos como o Senhor nos manifesta sem cessar a ressurreição futura, cujas primícias ele as concedeu no Senhor Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Ou seja, existe, né, uma total esperança. E ele fala assim, ó, nos manifesta sem cessar, o que significa que é um assunto que nós nunca podemos perder de vista. Eu conheço o testemunho de muita gente, não é pouca não, é muita, de muita gente que fala para mim assim, Pastor Igor, se eu não conhecesse a respeito da ressurreição, do reino, eu já teria me desviado ou continuado fraco na fé. Por quê? Porque a esperança de um reino, irmãos, quando a gente conhece o reino, vê o reino de verdade, começa a entender o que de fato nós fomos chamados, o que o Senhor nos proporcionou. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma esperança, uma vontade, uma força, né, uma coragem a mais. Isso é verdade. E aqui ele está colocando para a gente considerar o ensino de Jesus, que o tempo todo ele está nos lembrando da ressurreição futura. Arístides de Atenas. Eles têm um mandamento do mesmo Senhor Jesus Cristo, gravados em seus corações, e os guardam, esperando a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Continuando, este é, portanto, o caminho da verdade, que conduz todos os que por ele caminham, o reino eterno prometido por Cristo na vida futura. Percebeu? Então, a ressurreição dos mortos está atrelado, de novo aqui, gente, presta atenção, ó, ao século futuro e ao reino eterno. Todas as vezes que a Bíblia fala de reino, é um reino que é estabelecido aqui na terra. Então, mais uma vez, eles acreditavam numa ressurreição que, ato imediato a essa ressurreição, seria a posse do reino. E claro, isso está na Bíblia. Isso está lá em Daniel, no capítulo 12. Se eu não me engano, no último versículo, quando o anjo vai falar para Daniel assim, vai, descansa, porque tu, quando te levantares, levantará na tua herança. Vai se levantar na tua herança. O que é isso? Você, quando ressuscitar, já vai tomar posse da terra. E vai tomar posse da sua herança. Então, a ressurreição, ele coloca aqui, ó, esperando a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. E aqui ele fala que este é, portanto, o caminho da verdade, que conduz todos os que por ele caminham ao reino eterno, prometido por Cristo na vida futura. Ou seja, a ressurreição. Tá? Reino eterno, vida futura, ressurreição dos mortos, século futuro. É o reino de Deus. Justino Marte. Nós também que cremos como um só homem no Deus Criador do universo, pelo nome de seu Filho primogênito, nós nos despojamos de nossas vestes sujas, isto é, de nossos pecados, mas Deus poderosamente as tirará de nós, quando ressuscitar todos, tornando uns incorruptíveis, imortais, isentos de dor, e colocando-os em seu reino eterno e indestrutível, e enviando outros para o suplício do fogo eterno. Olha aqui, quanta informação nós temos aqui, hein? Vamos lá. Ele vai dizer assim, Deus poderosamente as tirará de nós o quê? O pecado. O que é isso? São as 70 semanas, Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para tirar os pecados. Olha aí, ó, os pecados. Ele vai tirar os nossos pecados. Quando que ele vai tirar os nossos pecados? Na ressurreição. Tá? Então, mas quando ele tirou o pecado, Deus não tirou o seu pecado? Irmão, Deus perdoa os meus pecados, mas eu ainda continuo pecando. Mas ele perdoa. Ele perdoa os meus pecados, mas eu continuo pecando. Não é isso que João fala? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, dele não está a verdade. Então, uma coisa é eu ser perdoado pelos meus pecados. Uma outra coisa é eu parar de pecar.
Lá em Daniel capítulo 9, verso 27, vai dizer, 24 na verdade, né? Dá fim aos pecados. Dá fim. Vai acabar os pecados. Isso é o quê? É a expiação dos nossos pecados. E Justino vai dizer que essa expiação ocorrerá na ressurreição, tornando uns incorruptíveis, imortais, isentos de dor e colocando-os em seu reino eterno indestrutível. Ou seja, terão pessoas que não vão ressuscitar num corpo glorificado e enviando outros para o suplício do fogo eterno. Ué, haverá pessoas que não vão ressuscitar com o corpo glorificado? Haverão, né? Com certeza. E aí é um assunto para um outro momento, né? Que a gente está trabalhando aqui agora, são somente filhos de Deus. Amém? E aqui ele crê na mortalidade, aliás, na imortalidade da alma, enviando outros para o suplício do fogo eterno. Tá? Justino aqui acredita na imortalidade da alma. Irineu de Leão. O verbo invisível por natureza se tornou palpável e visível entre os homens e se rebaixou até a morte, e morte de cruz, que os que creem nele se tornarão incorruptíveis e impassíveis e obterão o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus. Porque dois é a origem, vem da onde? Dois céus. Tá? Então é o reino de Deus. Então veja bem. Ele que era invisível, porque ele era o verbo de Deus, João 6,64 vai dizer, a palavra que eu vos tenho falado é espírito e é vida. Então ele era a palavra do Pai. E ele tinha a mesma forma do Pai. Está lá em Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Ou seja, mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não veio aqui na Terra, né, usurpando essa autoridade de ser Deus pleno. Como assim? Vai lá, querida, Deus te abençoe. Como assim? Sendo onipresente, sendo onisciente, sendo presciente. Então ele não sabia a data da vinda dele, ele tinha que orar para ter as respostas das orações, para saber o que fazer. Ele precisava de fé para poder efetuar a cura. E aí depois da sua ressurreição, ele recebe todo o poder no céu e na terra. E um nome que está acima de todo nome. Então ele era um ser invisível por natureza, porque ele era espírito, forma de Deus. João 4, 24, né? Deus é espírito. Mas se tornou palpável e visível. Ou seja, se tornou em forma humana. E se rebaixou até a morte, em morte de cruz. Que aqueles que creem nele, que acreditam nele, se tornarão incorruptíveis e impassíveis. Não vão pecar mais. E obterão o reino dos céus. Beleza? Né? Ou seja, está acreditando aqui na ressurreição. Continuando mais o texto de Irineu. Esta é a doutrina em que nós cremos. Deus ressuscitará os nossos corpos mortais, que guardará a justiça e os tornará incorruptíveis e imortais. Irineu de Leão, ele dá uma aula, um show de aula, mostrando como que o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade. Como que um corpo mortal se reveste de imortalidade? Ele faz uma explicação fenomenal. Incrível essa explicação dele. Tá? Então, eu já até fiz uma live aqui sobre isso. Depois coloca aí, ó. Carne e sangue não é do reino de Deus. Eu peguei o texto de 1 Coríntios capítulo 15 e fui lendo ele todinho. Todos os versos. São mais de 50 versos. Tá? E aí eu fui lendo ele e comparando com o livro de Irineu. Foi uma live que eu fiz que demorou umas 2 horas e pouco, se eu não me engano. Carne e sangue não é do reino de Deus, eu explicando esse texto. Tá? Pegando a Bíblia, lendo ali o capítulo 15 inteiro, verso por verso, e dando parecer ali de Irineu, que ele explica esse capítulo. No livro dele, ele faz uma explicação bem interessante de Coríntios 15. Tá? Então, ó, corpos mortais, que guardaram a justiça, os tornará incorruptíveis, ou seja, imortal, que ele mesmo complementa ali.
tá? Se você ver alguém, irmão, falando assim, não, nosso corpo não vai ressuscitar. Como é que Deus vai ressuscitar o nosso corpo? Ele vai ressuscitar porque diz que vai ressuscitar. A promessa do corpo ir para o pó, essa promessa foi feita lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou. Não é isso? Você é pó, para o pó voltará. Então o fato do corpo virar pó não significa que Deus agora não sabe o que fazer. Aí o que eu vou fazer com o corpo que virou pó agora, hein? Como é que eu vou juntar ali átomo por átomo? Pelo amor de Deus, irmão. Deus não gastou toda a sua energia e o seu poder lá na criação, não. Ele continua sendo todo poderoso. Tá? Vamos continuar aí. Opa! Vera Regina, seja bem-vinda, minha querida. Vamos lá. Qual é este pobre corpo que o Senhor transformará, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso? Evidentemente, o corpo carnal, que é aviltado no sepulcro, que ele é aviltado no sepulcro, né? Ou seja, ele é... Conseguiu, Vera, chegar? Maravilha, então vamos lá. Vamos que vamos. Então, ó, evidentemente o corpo carnal que é aviltado no sepulcro, que é rebaixado ao sepulcro, né? Que é humilhado no sepulcro. A transformação dele consiste nisto, que de mortal e corruptível é tornado imortal e incorruptível. Não pela natureza. Claro, como é que um corpo sozinho vai se auto-regenerar? Não tem como, não é? Mas por obra do Senhor, que pode revestir de imortalidade o que é mortal e de incorruptibilidade o que é corruptível. Entendeu? Eu estou me sentindo tentado a ler um texto aqui. Por isso que eu estou buscando aqui um... E eu quero ler esse texto com vocês, porque ele vai explicar muito bem esse texto, falando da corrupção e da incorrupção, só que as pessoas, por não saberem ler Paulo, eles não sabem ler Paulo, né? E aí eles acabam lendo errado. Olha aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o que é a casa terrestre deste tabernáculo? O nosso corpo. Se desfizer, entrar em decomposição, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Se você ler só esse versículo aqui, o que vai entender? Que se você morrer, Deus tem um apartamento para você lá, conjugado, né, com cômodos, né, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, é um edifício. Não é isso? É um apartamento. Não é? Então Deus tem um apartamento lá para você. Se você morrer, tá lá, né, pronto para você morar, né, um imóvel intocável preparado para você, né, com vários cômodos ali. É isso que ele está ensinando, caso você leia só esse versículo. Só que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então vamos ler o texto todo. E por isso também gememos, desejando, olha aqui a palavra-chave, ser revestido da nossa habitação que é do céu. Ser revestido. Opa, então se eu vou ser revestido, eu não posso ser revestido de um apartamento. Como que eu vou ser revestido de um apartamento? É o quê? Isso aqui é a sala de estar, o meu braço é o corredor, o braço é 2 quartos, aí tem aqui o corredor. Como é que funciona isso daí? Não é? Então, ele está falando que lá no céu existe algo que é eterno, que caso eu venha morrer e desfizer esse tabernáculo, ele chama isso de edifício, pelo qual nós devemos gemer, desejar, que é ser revestidos, ou seja, eu ser vestido desta habitação
que é do céu. Então não é casa, apartamento, casa própria, minha casa, minha vida, não tem nada disso. É algo que vai revestir o meu corpo. Quando o quê? Quando eu ressuscitar. Todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Ou seja, se eu aqui na minha vida, eu tenho obras boas, ele olhar para mim e ver obras de justiça. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos, ou seja, nesse corpo carnal, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, eu não quero entrar em decomposição. Eu não quero morrer e o meu corpo ver a corrupção. Mas eu quero ser revestido para que o mortal seja absorvido. A palavra absorvido ali é como se fosse uma esponja que você coloca na água e ela absorve aquela água. Só que aqui ele está falando que vai ser absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor. O que é o penhor? É a garantia do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, esse corpo aqui, corruptível, imortal, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Por isso, cadê aqui? Mas temos confiança, melhor dizendo, né? Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Mas ele quer deixar esse corpo para ficar sem corpo? Ou ele quer deixar esse corpo para ser revestido? Ele está dizendo aqui, ó. Gememos, desejando ser revestido dessa habitação, que provém do céu. Então, quando ele fala que ele quer deixar este corpo, ele não pode entrar em contradição. Uma hora ele falar aqui, né? Cadê aqui que ele fala? Não quero ser despido. Ele não quer ser despido, mas quer deixar esse corpo. Então, o que é? Então, ele quer ser despido, ele quer deixar esse corpo, ele está desejando morrer? É isso que ele está falando? Não. Ele não quer morrer, mas ele quer ser o quê? Transformado. Deixar esse corpo é deixar esse corpo mortal e ser revestido do que é imortal. Para então poder habitar com o Senhor. Porque enquanto ele está nesse corpo, ele está ausente do Senhor. Mas quando ele estiver glorificado, ele vai habitar com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, né? E então estaremos para sempre com o Senhor. E o contexto é arrebatamento. Quando que ele estará para sempre com o Senhor? Quando ele for revestido. Alguma dúvida? Entenderam aqui? Passou 30 minutos, eu nem perguntei se estavam com dúvida. Falei para mim. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Aproveitem que eu estou aqui para perguntar. Tudo perfeito? Tudo tranquilo? Lembrando que todas as lives ficam gravadas, tá, gente? Elas ficam gravadas aqui, tá? Posso continuar, então? Se alguém ficar com alguma dúvida, pode mandar aí, tá? Como diz no quartel, quem não tem dúvidas tem dívidas. Então eu posso perguntar para você que eu sei que você vai responder. Pelo menos até aqui, né? Vamos que vamos. Olha aí, ó. Tertuliano. Até aqui, tocando em meu elogio da carne, em oposição aos seus inimigos, que são, não obstante, seus maiores amigos também. Pois não há ninguém que viva tanto de acordo com a carne, quanto aqueles que negam a ressurreição da carne. Quem é a teologia hoje que nega a ressurreição da carne? E são as testemunhas de Jeová. Quem mais que nega a ressurreição da carne? Preterismo. Os preteristas negam a ressurreição da carne. Cuidado com essa seita. Isso é uma seita. Tá? O preterismo total. Aqueles que dizem
que tudo já está cumprido. Então onde está a ressurreição? Ah, eles já ressuscitaram. Ressuscitaram como? Se ninguém viu. Quando que os túmulos foram abertos? Correto? Na medida em que desprezam toda a disciplina, enquanto desacreditam em sua punição. Ou seja, desacreditam no suplício eterno. Ok? E mais uma vez ali a expressão ressurreição da carne. Ressurreição da carne. Da carne. Ok? Isso é ponto importantíssimo. Não pode esquecer. A ressurreição da carne. Ah, o pessoal está fazendo pergunta aqui no Instagram. Ó. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Ó. Irmão Igor, então só os justos ressuscitarão? Não. Os justos ressuscitarão na primeira ressurreição. Tá? Na primeira ressurreição, só os justos ressuscitam. Os justos que estão em Cristo. Tá? E os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, em Coríntios 15, Paulo fala: Cristo, as primícias, depois nós, os que somos de Cristo. Perfeito? Então, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, esses ressuscitarão primeiro. E aí, a outra ressurreição vai ocorrer depois dos 1000 anos. Explica por que fala que carne e sangue não pode herdar o reino. Carne e sangue não pode herdar o reino nesse corpo corruptível. Por isso ele fala, não é? Que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Mas eis que vos digo o mistério. Aí ele vai dizer como que esse pessoal vai herdar. Porque a carne, Jesus não vai deixar de ter a carne dele. Tanto é que aquele texto que vai falar lá do casamento entre Cristo e a igreja, o que Paulo fala? Que serão ambos uma só carne. Grande esse mistério, me refiro, porém, a Cristo e a igreja. Então, a carne continuará existindo. Quando fala que carne e sangue não herdam o reino, carne e sangue não herdam o reino, estando ela corruptível e imortal. Mas o que possibilitará essa carne e esse sangue de herdar o reino é tornar ela incorruptível e imortal. Este é o mistério. Eis que vos digo o mistério. É isso que ele fala. Nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados. Né? No momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. No momento do abrir e fechar de olhos, né? Ante a última trombeta, a trombeta soará, e os que estão mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E isto que é mortal seja revestido de imortalidade. Porque quando isto que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal ser revestido de imortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Porque sabemos que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ressuscita, semeia-se, né? A incorruptibilidade e colhe a incorruptibilidade. Por isso, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, essa carne e sangue precisa levantar incorruptível. Perfeito? Esse é o mistério. Exatamente, ele comeu, então ele tinha carne. Toque-me, vede que eu tenho carne e tenho ossos. Eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne e não tem ossos. Isso é Lucas 24, se eu não me engano. Toque em mim, Tomé, toque em mim. Vede que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem carne nem ossos. É um estado de perfeição dos corpos, mas muito mais do que perfeito. É um corpo que recebe poderes nunca vivido antes. Porque, por exemplo, Adão e Eva tinham corpos perfeitos antes de pecarem, mas não
tinha o poder da incorruptibilidade. Nós, além de termos corpos perfeitos, também teremos um corpo incorruptível, glorificado e imortal. Com certeza, porque anjo não tem carne nem osso. Certo, Amarildo? Então seremos de fato diferentes, muito diferentes, né? Já somos hoje e seremos mais ainda amanhã. Vamos lá. Lactâncio. Mas quando afirmamos a doutrina da ressurreição e ensinamos que as almas retornarão à outra vida, não esquecidas de si mesmo, mas possuídas da mesma percepção e figura, opa, não é só ele que fala isso não, hein? Não é só ele que fala isso não. Quem fala isso é Lactâncio, quem fala isso é Justino e quem fala isso é Irineu. Que a alma não perde a sua percepção, nem nessa vida e nem na outra, conforme ensina os adventistas do sétimo dia e também a testemunha de Jeová, que a pessoa fica num sono e não tem percepção de nada, no Hades lá. E Justino de Roma, ele vai além, ele vai dizer que o nosso corpo, por exemplo, a pessoa tem um corpo feminino, volta no corpo feminino. O homem tem um corpo masculino, volta no corpo masculino. O homem, sei lá, eu tenho essa cara aqui, eu vou voltar com essa cara aqui. Entendeu? Jesus não mudou de rosto. Ele não vai mudar de rosto quando ele vier. É o mesmo rosto. Tá? Então, o corpo glorificado, eu não vou perder as minhas afeições, mas virei renovado. Por exemplo, uma pessoa que morre com 101 anos, ela não vai ressuscitar cheia de ruga, né? Não, ela vai voltar juvenil, numa idade aproximada de 30 anos. Jovem e glorificada, tá? Pastor Iga, Adão e Eva, antes da queda, não possuíam corpos terrenos, porém imortais? Não, porque eles morreram. Eles morreram. A ideia ali, eles tinham corpos terrenos porque foram tirados da terra, correto? Eles foram feitos do barro, do chão. Ele é pó, né? Isso que Deus falou para eles, vocês são pó. Então, eles são da terra. Mas eles não eram imortais. Para eles serem imortais, teriam que comer da árvore da vida. Mas não comeram, então não são imortais. Né? Isso que está lá escrito, né? Vou tirar eles daqui do paraíso para que eles não tomem da árvore da vida e vivam eternamente. Acho que isso aí está lá em Gênesis 3:22, se não me engano. Tá? Então eles tinham corpos perfeitos, sem pecados, mas não eram imortais. Imortais se tornariam se comesse da árvore da vida. Essas perguntas é bom para tirar dúvidas, porque o vídeo vai ficar gravado e vai tirar dúvidas. Ah, perfeito, isso daí. Perfeito. A Denise pergunta assim, não seremos como os anjos? Não. Quando Jesus fala que nós seremos como anjos, é no tocante à vida conjugal. Anjo não tem vida conjugal. Anjo com anja, né? Aí anjo vai lá e aí nasce um anjinho, né? Tem 2, 3 anjinhos ali, cuida da casa. Isso não vai existir. Porque o contexto ali é casamento. Não é isso que está falando? Da mulher que tinha tantos maridos. E aí na ressurreição serão como anjos, ou seja, não se casam nem dão em casamento. Ele não está falando de corpo. O meu corpo vai ser como o do anjo. O corpo de Jesus não é como o do anjo. Jesus tem carne e osso. Correto? Anjo não tem carne e osso. Então, o contexto de ser como anjo não está se referindo a tipo de corpo. O contexto de ser como anjo está se referindo a tipo de vida. Qual é a vida que o anjo leva? É uma vida não conjugal. A nossa vida também não será conjugal. Não vai ter casamento de pessoas glorificadas, né, no reino dele. Amém, Denise? Continuando o texto. Somos recebidos com essa objeção. Tantas eras já se passaram que o indivíduo já ressuscitou dos mortos, para que por meio de seu exemplo possamos acreditar que isso seja possível. Mas a ressurreição não pode ocorrer enquanto a injustiça ainda prevalecer. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a ressurreição só pode acontecer depois que vier o reino de Deus. Ou seja, no ato do reino de Deus. Não pode haver ressurreição enquanto tiver injustiça.
Ou seja, tem que primeiro remover toda a injustiça para depois o reino e a ressurreição acontecer. Uma ressurreição depois da grande tribulação. Claro, tem que remover toda a injustiça para depois vir a ressurreição. Só uma dúvida, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Vamos julgar os anjos? Essa dúvida vai ser respondida mas na outra aula, tá, Marildo? Que a gente vai estar falando ali, acho que é do grande trono branco. Tá? Lá na frente. Eu acho que aqui a gente não toca nesse assunto, não. Se tocar aqui, eu falo, mas acho que não toca, não. Toca só sobre a ressurreição. Tá? A primeira ressurreição. Aí, a segunda ressurreição, que fala o grande trono branco, a gente toca nesse assunto aí, tá bom? Então veja bem. Vocês entenderam a questão aqui de lactância? Para haver a ressurreição, primeiro tem que remover toda a injustiça. Quando que toda a injustiça será removida? Na volta de Jesus, quando os reinos passarem a serem dele. Aí é que tem a ressurreição. Lactância pós-tribulacionista. Quem não teve conhecimento do evangelho, mas teve boa conduta, participa da segunda ressurreição? Participa da segunda ressurreição. E é lá, é o único momento em que ele pode ressuscitar. Porque Jesus falou, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem entrar no reino. Então tem que nascer da água e do Espírito. Entrar como? Como rei sacerdote. Tá? Então disse o Senhor, acertei o versículo, né? A minha memória, Senhor, obrigado pela minha memória. Gênesis 3, 22. Legal, legal. Vou até botar o versículo aqui, não é, Alma? Ó, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Perfeito, Gênesis 3, 22. Por isso que é bom gravar os versículos que vai no endereço certinho lá, né? Que maravilha, pastorinho, vou voltar a ser jovem, é isso aí. Aí você vai poder cantar, você é jovem ainda, jovem ainda. Amanhã nunca mais velho será. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, meu filho, vai voltar a juventude aí, ó. A Bíblia fala isso, que os seus jovens o acompanham. Tá lá no Salmo. Né? Que vamos voltar como jovens, juvenis, né? Maravilha. Ó, Vitorino de Petor. E eu lhe darei a estrela da manhã, a saber, a primeira ressurreição. Olha aí que interessante, né? Que isso é uma promessa que está lá em Apocalipse. Não é isso? Eu lhe darei a estrela da manhã. Por isso que Jesus ele é chamado de a raiz de Davi, a estrela da manhã. Por que ele é chamado de raiz de Davi e estrela da manhã? Porque Jesus, ele tem sangue no corpo dele. Como que ele pode ser a raiz de Davi se ele não tem sangue davídica correndo no seu corpo? O que é a raiz de Davi? Descendente de Davi. Não é? Ele é descendente. Como que eu posso ser chamado de filho de alguém se eu não tenho sangue dessa pessoa correndo no meu corpo? Eu tenho que ter. Né? Eu tenho que ter sangue dessa pessoa correndo no meu corpo. Senão eu não posso chamar essa pessoa de minha mãe, ou de meu tio, ou de meu filho. Eu tenho que ter o sangue dele. E Jesus, ele é a raiz de Davi, ele é descendente de Davi, de fato, né? No sangue, mas ao mesmo tempo ele é uma estrela da manhã, que significa que ele também é glorificado, incorruptível, imortalizado. É isso aí. E eu lhe darei a estrela da manhã, a saber, a primeira ressurreição. Só os que participam da primeira ressurreição são os que são glorificados. Glorificados. Ele prometeu a estrela da manhã, que afasta a noite e anuncia a luz. Isto é, o começo do dia. Qual é o começo do dia? O reino de Deus. É o reino de Deus. Comentário sobre Apocalipse, capítulo 2, verso 28, Vitorino de Petor. Terceiro século e morreu ali no iniciozinho do quarto século. Tá? Hipólito de Roma. Mas estes dias seguirão seu curso rapidamente, e o reino do enganador e do anticristo será rapidamente removido. 3 anos e meio. E então, enfim, num piscar de olhos, a moda deste mundo passará, e o poder dos homens será reduzido a nada.
e todas essas coisas visíveis serão destruídas. Como essas coisas, portanto, das quais falamos, estes estão no futuro. Amados, quando a semana for dividida em partes, ou seja, a última semana de Daniel for dividida na metade, você aprendeu isso com a gente aqui, metade da semana, e a abominação da desolação tiver surgido, então precursores do Senhor tiverem terminado seu curso adequado, e o mundo inteiro, enfim, chegar à consumação. O que resta, senão, a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A volta dele? Filho de Deus, do céu, por quem esperamos. Quem trará o fogo e todo o julgamento justo contra aqueles que se recusaram a crer nele? Pois o Senhor diz, pois assim como um relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Porque o sinal da cruz surgirá do Oriente, as suas feridas, né? Eles verão aqueles que os transpassaram. Até o Ocidente, em fulgor que excederá do sol. E anunciará o advento e a manifestação do juiz, para dar a cada um segundo as suas obras. Pois a respeito da ressurreição geral e do reino dos santos, Daniel diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isaías diz, os mortos ressuscitarão e os que estão nos túmulos despertarão e os que estão na terra se alegrarão. E o nosso Senhor diz, muitos naquele dia ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Pois naquele tempo a trombeta soará e despertará os que dormem das partes mais baixas da terra. Ou seja, duas coisas a gente consegue entender aqui. Primeiro, ele é milenista, já te falei isso, tá? Hipólito de Roma aqui, ele nasceu no finalzinho do segundo século, migrando para o terceiro, e Hipólito de Roma, ele está crendo aqui, né, numa ressurreição única, tá? Então ele está pregando o amilenismo. Tudo bem. Eu falei que nesse assunto aqui, né, onde não há divergência, é na ressurreição, em qual momento da ressurreição e que tipo de corpo ressuscita. A igreja primitiva cria na ressurreição do corpo físico, a ressurreição depois da grande tribulação e uma ressurreição de corpo glorificado. Tá? É isso aqui que eles acreditavam. Depois que começou a chegar na metade do segundo século, surgiu a escola de Alexandria, que começou a anunciar que não haviam mais duas ressurreições. Você se lembra no primeiro slide que eu mostrei do Didaquê? No slide do Didaquê, fala lá bem claramente. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá rapidinho. Deixa eu botar aqui, ó. Olha aqui, ó. A do Didaquê. A ressurreição sim, está em vermelho, ó. A ressurreição sim, mas não de todos. Então, no primeiro século, se acreditava que haviam duas ressurreições. Já Hipólito de Roma, como já está migrando do segundo para o terceiro, e ele está sendo aqui filho de Alexandria, ele já está crendo de outra forma. Ele já está crendo que não há uma ressurreição depois outra. Que as duas ressurreições de ímpios e justos acontecem no mesmo dia. Tá? Isso é importante você entender. Mas eu vou debater isso aqui agora? O debate é milênio? Não, o debate não é milênio. O debate é ressurreição, em qual momento há a ressurreição e em que condições tem essa ressurreição. Nesses três tópicos, ambas as escolas creem igual. Corpo físico, que é ressuscitado na imortalidade, e depois da grande tribulação. E que existe uma ressurreição de fato. Perfeito? Tem que entender essas nuances para não confundir. Ah, e outro detalhe. Pois naquele tempo a trombeta soará e despertará os que dormem das partes mais baixas da terra, justos e pecadores. Ou seja, todos eles acreditavam que tantos justos como ímpios
ao morrerem, iam para as partes mais inferiores da terra, que é no Hades. Isso também é um entendimento unânime da igreja primitiva. Nenhuma alma, ao morrer, ia para o céu. Não. Todas as almas, ao morrerem, iam para debaixo da terra. Você está lendo aqui comigo. Tá certo? Então, você tem que separar algumas coisinhas, porque em muitos aspectos, eles criam igual. Que haveria uma ressurreição, que seria depois da grande tribulação, e que seria num corpo incorruptível. E que as almas se levantariam debaixo da terra. O debate começa nisso aqui, ó. Quem é que levanta primeiro, quem é que levanta depois, se é tudo junto. Esse era o debate. Mas todos eles eram pós-tribulacionistas, todos eles criam uma ressurreição corporal e todos eles criam que as almas estavam debaixo da terra. Amém? E aí, ó, e toda tribo, e língua, e nação, e tribo serão levantadas no piscar de olhos, e eles estarão sobre a face da terra, esperando a vinda do justo e terrível juiz, em temor e tremor indivisíveis. Perfeito? Então, repetindo, eu não vou entrar no debate aqui sobre se é uma ou se são duas ressurreições. Eu te mostrei claramente que no primeiro século existia a ideia de duas ressurreições. Já migrando do segundo para o terceiro, por conta da escola de Alexandria, já começa a se ter a ideia de uma única ressurreição. Pastor, liga aquele texto que diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. É o texto de Eclesiastes, não é isso? Né? Que o espírito volta para Deus que o deu. Sim, o espírito volta para Deus, porque agora Deus vai direcionar o espírito para onde ele quer direcionar. Né? Não é isso que Jesus fala? Pai, a ti entrego o meu espírito. Né? Então, ele vai pegar o espírito e vai direcionar para onde tem que direcionar o espírito. É para onde? É para o seio de Abraão? É para onde? É para o lugar de tormento? Então, o próprio Pai vai direcionar o espírito para onde tem que direcionar. Tá? O espírito, ele não se separa da alma. Ele não tem como se separar da alma, o espírito. Por quê? Veja, por exemplo, Abraão. Abraão, lá na história do rico e do Lázaro, como é que ele sabia que o rico vivia bem, que o Lázaro sofria dores, que o rico tinha uma família? Como é que Abraão sabia? Porque havia um espírito nele de profeta. O dom do espírito estava nele. Paulo diz que os dons são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Então o espírito volta para Deus que o deu. Não é que o corpo fica aqui, a alma vai para um lugar e o espírito vai para outro. Eu vou ficar tripartido? Eu não posso ficar tripartido. Porque o meu espírito, no espírito, também contém sentimentos como a alma. Não é isso que diz lá? Né? Acho que é Isabel que vai falar lá em Lucas 1. O meu espírito se alegra em Deus. O meu espírito. Em outros textos, o meu espírito está abatido. Em outros textos, o espírito testifica ao meu espírito, né, que somos filhos de Deus. Em outro lugar, né, se eu oro em línguas, o meu espírito ora bem. Então o espírito ele está intimamente ligado com a alma. É inseparável. É inseparável. Porque se não se imagina o ímpio falando isso, o Hitler falando lá, no ar da sua morte, ó Pai, a minha alma vai para o lugar de tormento, mas a ti eu entrego o meu espírito. Aí o espírito de Hitler vai para o céu e a alma dele vai para o inferno. Que coisa, né? Que coisa. Né? Então os adventistas creem como a escola de Alexandria. 2 ressurreições no mesmo dia. Exatamente, eles creem assim. Né? Tiago 2 diz que o corpo sem o espírito é morto. Porque aí é no ato da morte, né? Que o espírito ele vai lá, né, para o Hades junto com a alma. Jesus, quando foi para o Hades, o que ele diz? Que ele pregou aos espíritos em prisão. Aos espíritos. Tá? Então, porque volta para Deus que o deu, não quer dizer que vai para o céu onde Deus está? Não vou, você não vou. Tem muita gente que voltou para Jesus aqui na terra. Você já voltou para Jesus? Quando é que você vai voltar para Jesus? Você está desviado aí. Você que está desviado aí, quando é que você vai voltar para Jesus? Voltar para Jesus é voltar aos domínios dele. É voltar para ele.
não é? É voltar para não é voltar para o céu, é voltar para o seu poderio, né? Porque é ele que dá o espírito e é ele que tira. É ele que dá a vida, é ele que tira. Agora ele tirou, né? Ele tira o espírito, volta para ele, para os domínios dele. Amém, escolhido por Cristo. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Mais um pouquinho aqui de Hipólito, ó. Paraíso é o seio de Abraão. Paraíso é para onde Jesus foi, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, tá? Eis que te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Pois o rio de fogo sairá em fúria, como um mar bravo, e queimará montanhas e colinas, e fará o mar desaparecer, e dissolverá a atmosfera com o seu calor como cera, as estrelas do céu cairão, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, o céu será enrolado como pergaminho, toda a terra será queimada por causa das ações feitas nela, que os homens fizeram corruptamente, em fornicações, em adultérios, em mentiras, em impurezas, em idolatrias, em assassinatos e em batalhas, pois haverá o novo céu e a nova terra. Né? Então ele está dizendo aqui que no dia da ressurreição, né, ocorrerá de imediato a renovação da terra. Perfeito? A renovação da terra. Ou seja, em nenhum momento, independente da escola, seja de Antioquia, seja de Alexandria, ninguém fala que depois da ressurreição alguém vai ficar no céu. Não. De uma maneira ou de outra, eles ensinam o quê? Que primeiro tem que vir o anticristo. Aí o outro vai dizer, primeiro tem que acabar com os dias, né, de pecado dessa terra, para depois ter a ressurreição. E aqui, mais uma vez, nós temos mais um testemunho. Que a ressurreição ocorre no ato do sexto selo. O que eu acabei de ler aqui agora é o sexto selo. Tá? No abrir do sexto selo, que é quando o sol se torna negro, a lua em sangue, o céu se enrola como pergaminho, todas as potências são abaladas, é ali que ele encaixa a ressurreição. Claro, tá certo, porque é isso que Jesus falou, né? Lá em Mateus capítulo 24.